Ei, acabou não, acabou não. Parte 4, as 4 últimas questões do nosso simulado Aridissá número 6, 2022. Qualquer que seja o ano que você esteja assistindo, isso vai te dar muita luz. E qualquer que seja essas questões, quaisquer que sejam essas questões, elas vão te ajudar muito a te engrandecer em relação à biologia, a te engrandecer em relação a conteúdo dessa disciplina maravilhosa, sem maiores delongas, as 4 últimas. Uma questão maravilhosa, o surgimento dessas novas variantes. Variante deve ser uma questão sobre vírus, virose, né? Programa de saúde. Possui relação direta com a... Vamos ler o texto. Estudo brasileiro publicado na revista Virose sugere que variantes do SARS-CoV-2 com potencial de driblar as defesas imunes da população devem surgir em breve, Jesus Cristo. Estamos em uma situação confortável para os próximos meses, quando a imunidade induzida pelas doses de reforço das vacinas e pela grande disseminação da variante Ômicron ainda estará em alta. Mas, depois, a tendência é que as pessoas comecem a se infectar novamente e ficaremos sujeitos ao surgimento de variantes ainda mais contagiosas e fortes do que as já conhecidas, o que diminui a eficácia das vacinas. Jesus Cristo, quando parece que está tudo dando certo, ele está dizendo aí que a possibilidade de voltarmos a ter doença, de voltar a ter aumento do número de casos, pode ser alto. Então aí, ó, Cristiane Gozo, autora principal do estudo. Aí pergunta, ó, o surgimento dessas novas variantes possui relação direta com a, olha aí, ó, taxa elevada de mutações sofridas nos vírus. Falou em vírus, principalmente vírus de RNA, como é este vírus, o SARS-CoV-2, vírus de RNA são muito mutagênicos. Eles sofrem muita mutação, eles sofrem muitas modificações. E essas modificações, elas podem gerar novos vírus, as variantes, que possam driblar o nosso sistema autoimune. Lembra muito bem? Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. O envelope viral desse vírus, aqui eu tenho o capsídeo dele, tá? E no envelope viral, eu vou colocar aqui, ó, um conteúdo, uma estrutura mais acima, nós encontramos as espículas, onde a principal espícula do SARS-CoV-2 falada é a spike, tá? Então, essa espícula é que ele utiliza, por exemplo, para, em nossas células, eu estou desenhando aqui uma célula na nossa espécie, tá? Olha aqui o núcleo, não vou colocar as organelas para ganhar tempo, e também se eu for desenhar vai ficar horrível. Essa proteína spike, ela vai reconhecer algumas proteínas da nossa espécie. Uma delas bem falada é a ECA2 ou ACE2, tá? É uma enzima que tem a tendência de, em uma cascata dentro do teu organismo, reduzir a pressão arterial. Então a ligação chave-fechadura, tá? Essa proteína spike, ela se liga no sítio específico de ligação desta glicoproteína da membrana plasmática que está dentro do seu envelope, que está no seu envelope viral. E esta glicoproteína, um nome técnico para vírus, ela pode ser chamada ou de espícula viral, colocar aqui, ó, espícula viral, ou ainda pode ser chamada de opeplômero. Então, falou de novas variantes, lembra de característica mutagênica que esses novos vírus podem sofrer, e não necessariamente mutação gera um vírus pior no tocante de agressividade da sua reprodução, tá? Às vezes uma mutação pode gerar algumas variantes que não se propagam muito, a seleção natural não deixa elas sobreviverem, tá? Como você viu na atualidade da pandemia, que nem toda variante ela começou a se proliferar em todos os ambientes, tá? Cada ambiente, assim, tem uma seleção natural específica e, sim, essas variantes virais dependem de mutação. Já a questão número 2, quer dizer, 133, uma possível consequência gerada por essa contaminação. Vê, ó, consequência gerada por essa contaminação. A contaminação acontece e o que ela vai gerar como consequência? Isso é importante que todos e todas estabeleçam esta informação na sua cabeça. Por isso, leve em consideração a minha forma de resolver. Leia a pergunta, leia o enunciado, porque na pergunta você já vai atrás de algo do enunciado para te facilitar a chegar na resposta. Atualmente, os avanços da biotecnologia geram benefícios a diversas áreas, como saúde, meio ambiente, agricultura e infraestrutura. Mas há possíveis malefícios que devem ser considerados. Um deles se refere aos danos sofridos por espécies não alvos. Ó, danos sofridos por espécies não alvos. Eu vou atuar sobre uma espécie no meio natural e, a depender de como seja a minha atuação, eu posso desfavorecer reprodução, desenvolvimento, a própria vida do ser vivo no ambiente natural, como eu não tinha ele como alvo e acabo acertando ele sem querer, tá? A contaminação de plantações não transgênicas nativas com os genes das plantações modificadas pode ocorrer por meio do transporte de pólen, por vento, água, insetos e aves. Ou seja,
indiretamente ou diretamente, se eu pulverizar algum tipo de inseticida para matar uma praga, eu posso estabelecer uma relação nociva para vegetais e ou outros animais que não eram meus alvos e eu acabo interferindo na sua reprodução, no seu transporte, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, na sua eclosão, depende do ser vivo que eu vou atingir, tá? Então, ó, uma possível consequência gerada por essa contaminação. Eu contaminei porque eu quis matar, por exemplo, uma praga. Então, uma consequência dessa contaminação seria perda de genótipos selvagens. Olha que interessante. Eu vou reler para você ter uma ideia, porque esse é o grande medo de nós biólogos, principalmente dos biólogos que trabalham com manejo de culturas do ambiente natural. Pois, olha que interessante, se tu coloca algum tipo de ser vivo transgênico, ele fala aqui, ó, um deles, aos danos sofridos por espécies não alvos, a contaminação de plantações não transgênicas, nativas, com genes de plantações modificadas. Então, por exemplo, se eu pego uma plantação modificada geneticamente, um OGM, pode até ser um transgênico, eu coloco para crescer. Só que imagine que esses vegetais agora, os que foram modificados geneticamente, começam a se reproduzir mais. Ou ainda que os pólens deles possam fecundar os outros vegetais nativos. A tendência é que se eles aguentarem mais as intempéries do ambiente natural, se eles suportarem mais os prejuízos que são dados, por exemplo, para esse tipo de vegetal, ora, se eles estão mais resistentes àquelas espécies nativas / selvagens, lembra que quando o Enem não quer falar de espécie nativa geneticamente, ele fala espécie selvagem, eu posso, daqui a 10 anos, 15 anos, só ter aquele híbrido, só ter aquela espécie transgênica que eu adicionei em um determinado tipo de local. Esse é o maior medo. Quando vocês escutarem em um repórter televisivo, um telejornal da vida, um determinado tipo de peixe-leão ou uma espécie exótica chegou até o ambiente brasileiro. Biólogos se reuniram para retirar do meio ambiente aquela espécie exótica. Ora, espécie exótica invasora não é somente a competição por alimento que ela pode fazer com as espécies nativas. Ela também pode matar as espécies nativas. Ou ainda se reproduzir, se tiver aí um legado genético próximo, se reproduzir com as espécies nativas e a longo prazo só terem híbridos. Ou seja, o perfil genético daquele ambiente ele foi alterado, ele foi perdido. A longo prazo, eu não vou encontrar genótipos que existiam naqueles seres vivos do ambiente natural. Seres vivos estes, que no caso da questão são vegetais, mas poderiam ser animais também. Então grave isso. Perda da estrutura genética natural dos seres vivos que fazem parte de um determinado tipo de ambiente natural. Se fixa nisso, tá? E aqui, a implementação de usinas nucleares. Opa! Pode mexer aí com a parte de geografia e diretamente ligada à ecologia. A implementação de usinas nucleares ocorre tradicionalmente próximo ao mar porque a água é importante para, o calor gerado. Olha a explicação. O calor gerado por uma usina nuclear faz com que a água seja aquecida e essa água aquecida ela vai mover turbinas para que haja geração de energia. Pegou? Essa primeira caracterização focada na emissão de energia. E outro detalhe é que geralmente ela é feita em região litorânea para que essa água resfrie os reatores. Só que tem um detalhe, se essa água ela for logo despejada no ambiente natural, sai quebrando um monte de cadeia alimentar, principalmente pela base que são os produtores. Então sim, qualquer que seja o tipo de usina nuclear, termoelétrica, aerogeradores, de certa forma, direta ou indireta, tem sim alguma alteração climatológica, tem alguma alteração no meio ambiente. Nenhuma é limpa. Existem as menos danosas e as mais danosas, mas todas elas, desde o transporte, desde a produção, desde a utilização de combustíveis fósseis, por exemplo, para produzir aqueles aerogeradores, nós biólogos contabilizamos sim como um fator de propagação e liberação do CO2 para o ambiente natural, desde a construção até da logística para levar até um determinado local para que exista a geração de energia. Tá dada aí a revisão para vocês. Então, usina nuclear, sim, ela é poluidora. Ela pode causar poluição térmica, degradando aí, várias teias e cadeias alimentares, começando pela base, por exemplo, do ambiente aquático,
as algas. Lendo o texto, a maioria das usinas nucleares do mundo usa urânio como combustível, mas o que está sendo testado na China é um método que, embora não seja novo, nunca foi testado em uma escala tão grande. Eles estão usando sal fundido de fluoreto combinado com tório, um elemento químico encontrado em minerais que é 4 vezes mais abundante no planeta do que, por exemplo, o urânio. Pelo menos a abundância é maior. Com esse tipo de processo, não requer água, como nas usinas nucleares, que utilizam o urânio 235. O reator de sal fundido pode ser construído em locais remotos, que não seja área litorânea, e assim evitar maiores riscos à população, como vimos em Chernobyl ou Fukushima. Locais onde eram feitos dentro da cidade, ou pelo menos próximo à cidade, para receber água de região litorânea, com esses dois benefícios que eu acabei de te dizer. Geração, né, de vapor d'água para que haja a promoção da geração de energia e essa água para resfriar reator. Eu encontro isso, ó, gerar o vapor que movimenta as turbinas e que produzem energia elétrica. E a outra característica que é danosa, que é ruim, é quando essa água volta para o ambiente natural, degradando um monte de cadeia e teia alimentar. E questão de número 135, olhe, a redução ou perda dos membros nesse grupo, redução ou perda, provavelmente uma questão sobre evolução, ocorreu devido ao Amphisbaenia, é um grupo de répteis de corpo cilíndrico e alongado, parece uma serpente. Desprovidos de membros na maioria das espécies, são predominantemente fossoriais, vivendo em sistemas de túneis construídos por eles mesmos, por meio de seus crânios altamente adaptados para a escavação, o que os torna um exemplo excelente para o estudo de modificações sofridas por organismos que se adaptaram ao modo de vida em ambiente extremo. A redução ou perda total dos membros em Amphisbaenia está intrinsecamente associada com o alongamento do corpo e a redução do seu diâmetro, o que facilita sua passagem por locais estreitos durante o processo de escavação. De boa? Então, tem aí diretamente ligada a lei dos desuso, está ligada à seleção natural darwinista. Então, a pergunta é, de novo, a redução ou perda dos membros nesse grupo ocorreu devido a, veja, pressão seletiva exercida pelo meio. Não é do nada. Lembre-se que existiam, por exemplo, répteis, existiam animais que não possuíam essa característica e a pressão seletiva não é que ela vai gerar. É assim, ó, o indivíduo já tem a caracterização. A permanência dele no ambiente natural é dada pela seleção natural. Quando ele fala pressão seletiva, é a seleção natural exercida pelo meio. Então, olha a pergunta lá em cima. A redução ou perda dos membros nesse grupo ocorreu devido ao... Veja, na realidade, nenhum outro termo aqui tem. Deixa eu ler cada um. Ó. Letra B, necessidade de sobrevivência das espécies. Letra C, intenção de se tornar mais apto ao ambiente. Ninguém tem intenção de. Essas novas características surgem por mutações. Então, a perda dos membros se deve às mutações. A permanência desses seres vivos no ambiente natural se deve à pressão seletiva, à seleção natural. Letra D, seleção artificial de características vantajosas. Seleção artificial é quando o homem escolhe acasalamento. Darwin utilizava isso como exemplo, tá? Então, por exemplo, Darwin, na sua casa, existiam camponeses que pegavam, separavam para eles os gados maiores, né? Os bois maiores, mais fortes, mais reprodutores, e as vacas mais leiteiras. Separavam do rebanho e colocavam para acusar. O homem escolhia o acasalamento, ele estava fazendo uma seleção artificial, não é uma seleção natural. Nesse caso aqui, o que gera a perda são as mutações. Mas quando tu vai procurar aí, ó, aperfeiçoamento proposital do código genético, não. Então, a perda é aleatória, é causada por mutações. Por isso que eu não posso. Aqui tem uma palavra proposital. Seleção artificial não seria, não há um acasalamento. Não são acasalamentos escolhidos pela espécie humana. Intenção, não, ó. Proposital e intenção têm a mesma ideia, é querer ter esse objetivo para se adaptar. E mutação, ela é aleatória, ela não é dada para. A seleção natural é que não é aleatória, ela escolhe os já aptos. Letra B, ó, necessidade de sobrevivência. Necessitar de algo também tem um objetivo. É óbvio que todo e qualquer ser vivo, ele tem essa característica, tá? Mas a perda foi dada por mutações e a permanência dela pelas seleções naturais. Como aqui nenhum item explica que foi dada pelas mutações, então a permanência ela é dada pela pressão seletiva, que você trocaria aqui tranquilamente por seleção natural. Letra A, pressão seletiva exercida pelo meio. A modificação vem por mutação e a permanência dela no ambiente natural pela seleção natural. De boa na lagoa, queridos e queridas,
me sinto extremamente feliz e contente por estar contribuindo com cada passinho seu em relação à tua aprovação em qualquer que seja o vestibular, já esse ano, independente do ano em que você me assiste. De boa? Beijo grande, como sempre digo, essa foi a quarta resolução que eu fechei o simulado 6 Aridissá 2022. Deus abençoe a todos e todas, como sempre digo, quando é a prova amanhã, quando é o treino, hoje!